Fala galera, sejam bem-vindos a mais um curso da série TISA, Tecnologias e Inovação em Sala de Aula. Nesse curso sobre habilidades do século XXI, nós vamos ver então quais são as habilidades técnicas e as habilidades transversais, ou seja, as habilidades que são comuns a todos, para o desempenho profissional e de cidadania do século XXI. Essas habilidades, elas são elencadas pela Unesco e pelo órgão chamado ISTE, que é Sociedade Internacional de Tecnologias Educacionais, um órgão bastante reconhecido e de renome nos Estados Unidos, ok? Bom, vamos ao que interessa então. Nesse curso, nós vamos ver basicamente algumas coisas relacionadas ao contexto histórico do sistema de produção e sua influência na educação. Veremos também o avanço das TICs e da sociedade da informação. Em seguida, veremos a sua relação com a sociedade digital ou a sociedade do conhecimento, como muitos autores defendem aí, certo? Em seguida, veremos as características socioeconômicas emergentes e a relação entre educação e mercado de trabalho, e vamos ver que essa relação é uma relação muito antiga, certo? E uma relação que trata de capacitar as pessoas para ter habilidades, atitudes e conhecimentos. Ou seja, chegaremos então em quais competências são necessárias para o desempenho profissional e de cidadania do século XXI. Esquentando os motores. Qual é a função da educação? Por que ela foi universalizada? E por que se criaram as disciplinas? Bom, essas questões elas fazem a gente refletir sobre o real papel da educação, correto? A educação, então, ela sempre teve essa relação com o mercado, certo? Ela, desde os tempos vitorianos, com a educação da Revolução Industrial, ela foi moldada para criar mão de obra, ou, atualmente, cérebro de obra para o mercado de trabalho, certo? E também estabelecer e universalizar regras sociais que foram convencionadas através de leis, aí, ok? Bom, e por que se criaram as disciplinas? Com o avanço tecnológico da Revolução Industrial, então houve-se a necessidade de criar disciplinas específicas para se desenvolver conhecimentos específicos, certo? Então temos aí a evolução da química, a evolução da biologia, a evolução da eletrônica e assim por diante, À medida que a indústria ia demandando novos conhecimentos para aprimorar a sua linha de produção, foram-se então desenvolvendo novas disciplinas, certo? Bom, vamos em frente. Para fazer então todo esse contexto, temos que entender qual é o papel histórico da indústria, certo? E a sua relação com a educação, e a sua relação com as habilidades e competências necessárias para cada período de desenvolvimento. Então vamos lá. Viemos de uma sociedade industrial, certo? Como eu falei agora há pouco, uma educação vitoriana, que durou aproximadamente entre 1880 e 1960. Passamos para uma sociedade informacional, onde houve a prevalecência da eletrônica, certo? Então, o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, e aí o aumento do fluxo de informações dentro das organizações, certo? E chegamos atualmente no estágio de evolução, que é um estágio que muitos autores defendem como um estágio transitório, conhecido como sociedade do conhecimento, onde os bens tangíveis deixam de ser, abrem espaço para bens intangíveis. Então, o conhecimento ele passa a ser o principal ativo da economia, certo? E como alguns autores defendem, por exemplo, Foucault, o conhecimento é poder. Logo, o conhecimento passa a ter um papel central nessa sociedade em que vivemos. Bom, então vamos falar um pouco mais sobre a sociedade industrial, certo? Essa sociedade, então, como eu recentemente falei, ela durou entre 1880 e 1960, certo? O conhecimento lá era visto como um recurso, certo? Podemos ver aqui, a orientação era sempre voltada para o presente e a organização era massificada. Então, se nós notarmos aqui nessa foto que apresento nesse slide, você pode perceber que existe uma linha de produção, certo? Tanto na foto mais antiga, que a gente enxerga nesse espaço aqui, com linhas de produção, certo? A separação dos trabalhadores, uma organização massificada, ou seja, a produção era voltada para a ordenação em série, certo? Então, cada elemento era produzido por um trabalhador, certo?
E vemos também, nesta foto aqui, mais moderna, que essa linha de produção ela continua sendo muito utilizada e ela continua sendo produtiva para alguns setores, né? Por exemplo, essa foto aqui é da Zona Franca de Manaus, a produção de microcomputadores, certo? E também, por exemplo, na área da agroindústria, onde, por exemplo, você tem aí grandes indústrias, como, por exemplo, de corte de frango, né? Onde cada colaborador é responsável por um corte, ou seja, por uma função ali dentro daquela esteira de produção, certo? Bom, passando mais adiante, então, indo para a sociedade informacional, com o incremento tecnológico das décadas de 60, 70, 80 e 90, houve um aumento do fluxo de informação, certo? Novos dispositivos passaram a fazer parte do mundo moderno e criar um fluxo de informação muito maior, certo? Então a comunicação ela passou a ser realmente globalizada, né? Através de telefones celulares, através de fax, através de microcomputadores, certo? E aí a gente tem aqui na foto um exemplo, né? Que é o fax, onde é o pai pode ser considerado o pai do SMS, certo? Onde a gente escrevia uma carta de punho e enviava ali, ligava para outro fax, aparelho de fax, e a pessoa recebia essa carta impressa lá do outro lado. E também temos aqui o avô do telefone celular, que foi o telefone sem fio, né? Na época, causava-se muita interferência, né? A frequência que era utilizada não era ainda muito, e a tecnologia não era muito aprimorada, então a gente tinha interferências constantes, linha cruzada, se escutava a polícia e assim por diante, certo? Então esse período de desenvolvimento, ele é marcado basicamente pela tecnologia da informação e de comunicação, e ele é visto como uma riqueza, certo? Porque criaram-se os fluxos de informação bem mais volumosos aí dentro das organizações. O conhecimento, ele passou a ser visto como um gerador de novas oportunidades, pois a partir da universalização, da globalização, novos conhecimentos foram gerados, certo? As pessoas começaram a se comunicar mais, a colaborar e assim surgir novas ideias. E a economia, inevitavelmente, ela se tornou informacional, ou seja, a informação passou a ter um papel vital ali dentro deste sistema que foi caracterizado pela sociedade informacional. Ok? E aí, pessoal, passando dessa sociedade informacional, que foi caracterizada por esses elementos que eu acabei de descrever, vamos para a sociedade do conhecimento, ou seja, essa zona de transição, esse período de transição pelo qual atravessamos, certo? Que se destaca aí por vários elementos, certo? A gente tem um cotidiano extremamente complexo. A nossa dinâmica do dia a dia, ela traz muitos elementos e de difícil assimilação, certo? Então, é preciso compreender todo esse contexto, toda essa chuva, toda essa tormenta de informações, essa profusão, para poder criar novas soluções, certo? E gerar inovação. O foco dessa sociedade, ela está no futuro, ou seja, criam-se produtos, serviços e ideias pensando em soluções, certo? E não necessariamente são soluções que vão ser implementadas nesse exato momento. São soluções que visam melhorias futuras, como, por exemplo, o carro híbrido ou o carro elétrico, né? Desenvolvido aí pela empresa Tesla. Se você não conhece, eu indico então que você aí procure um pouco mais de informações sobre essa companhia, que ela está despontando aí no cenário mundial, quebrando aí uma hegemonia de grandes fabricantes de automóveis movidos a motores por combustão, certo? E voltando aqui para o tema, então, também dentro dessa organização social, temos a organização dessa sociedade em rede, ou seja, as pessoas passaram a estar conectadas, certo? Através do quê? Da internet. A internet ganhou um grande destaque na nossa sociedade e aí as pessoas passaram a se conectar através desta rede, criando nós de estruturas que podem ser abertas, né, semi-estruturadas ou até redes fechadas, como em muitos casos algumas organizações adotam com as intranets, certo? Mas de qualquer forma, essa organização em rede, ela qualifica e fomenta fluxos de informação, certo? A criação de informações e o fluxo dessas informações dentro das organizações. E aí a gente pode perceber aqui pelas fotos
que a organização da sociedade, ela começa a mudar, certo? Se vemos aqui, por exemplo, nessa foto, que é um exemplo da Google, veremos que a disposição da empresa, da organização, ela já tem um modelo mais horizontal, certo? As pessoas estão em ambientes mais descontraídos que favorecem justamente aí a criação de novas ideias e a organização em redes. Ou seja, as pessoas estão em contato o tempo todo e elas estão se comunicando para gerar novas ideias. Bom, pessoal, entendido aí o contexto histórico dessa evolução de uma sociedade industrial, passando para uma sociedade informacional e chegando a essa sociedade do conhecimento, a gente tem então as características dessa modernidade, certo? Ou seja, a tecnologia, faço algumas perguntas aqui para instigar a nossa reflexão, certo? A tecnologia, ela está a favor ou contra a educação, certo? Bom, temos aí então todo esse contexto, eu já respondendo por vocês, da cybercultura, como algum autor defende, algum autor que eu digo é o Pierre Levy, né, criador desse termo, cunhador do cybercultura. Temos também um termo chamado tecnocultura, que é um autor canadense que defende, chamado Kerckhoff, certo? E todas elas em conjunto têm uma característica comum, que é essa cultura imagética, ou seja, essa cultura que tem um grande apelo das imagens, dos vídeos, né? Do grande fluxo de informação e da conexão dessas pessoas em redes. Ou seja, aí vemos a ascensão de redes sociais, né? De maneiras de se comunicar, novas dinâmicas que tornam a comunicação bem mais ágil. Se antigamente nós nos comunicávamos por cartas e tardava, né? Demorava um tempo para que a gente recebesse essa carta, criava toda uma expectativa. Hoje em dia temos aí mecanismos e dispositivos de comunicação síncronos, ou seja, a comunicação ela é em tempo real, né? E isso faz com que haja uma profusão de informações, certo? Essa profusão de informações é uma avalanche de conteúdo que a gente tem dificuldade, às vezes, de encontrar conteúdos, certo? Então essa é uma habilidade que tem que ser muito bem trabalhada nos nossos estudantes, certo? A gente tem atualmente essa geração com uma dificuldade de concentração, uma dificuldade de focar, certo? E a gente, como professor, precisa fazer o filtro, ser um mediador desse processo, fazendo com que eles aprendam a pesquisar na internet, certo? E aí temos aí a grande referência Google, né? Quando a gente não, como professor, sabemos que nosso papel, por muitos anos, desde a sociedade industrial, é de repassar informações, certo? Porém, com toda essa avalanche, com todas essas transformações do mundo moderno, nós temos aí um novo papel, que é justamente de mediar, porque nós somos insubstituíveis em sala de aula, certo? Porém, o Google apresenta aí todas as informações necessárias para quem queira saber. Caso você não saiba alguma coisa, com certeza você já ouviu. Ah, bota no Google. Ah, não sei como chegar. Pô, você manda lá a localização, o teu endereço pela o mapa do Google. Ou seja, várias informações do mundo hoje estão concentradas dentro dessa grande enciclopédia que se tornou o Google, né? Uma base de conhecimento. E nosso papel, então, um dos nossos papéis como professor é fazer esse papel de mediação, né? De filtro, fazer com que os alunos tornem-se grandes pesquisadores e façam com que encontrem fontes fidedignas, fontes confiáveis da informação, certo? E aí, todo esse contexto também está associado a novas dinâmicas e meios de comunicação utilizados para se comunicar. Como eu já falei aqui, então temos aí grandes redes sociais, né? WhatsApp, Facebook, Snapchat, Instagram. E aí a gente vai ver que esse mundo é um mundo dos jovens, é um mundo que eles se comunicam e é um mundo que não entra dentro de sala de aula. Ou seja, são habilidades necessárias para o desenvolvimento profissional, porque são ferramentas utilizadas pelas organizações no exercício delas, né, de suas funções, de seus produtos e serviços oferecidos no mercado de trabalho. Então, são habilidades, sim, necessárias de serem estimuladas em nossos estudantes, ok? Bom, pessoal, entendido aí o contexto histórico dessa evolução de uma sociedade industrial, passando para uma sociedade informacional e chegando a essa sociedade do conhecimento, a gente tem, então, as características
dessa modernidade, certo? Ou seja, a tecnologia, faço algumas perguntas aqui para instigar a nossa reflexão, certo? A tecnologia, ela está a favor ou contra a educação, certo? Bom, temos aí então todo esse contexto, eu já respondendo por vocês, da cybercultura, como algum autor defende, algum autor que eu digo é o Pierre Levy, né, criador desse termo, cunhador do cybercultura. Temos também um termo chamado tecnocultura, que é um autor canadense que defende, chamado Kerckhoff, certo? E todas elas em conjunto têm uma característica comum, que é essa cultura imagética, ou seja, essa cultura que tem um grande apelo das imagens, dos vídeos, né? Do grande fluxo de informação e da conexão dessas pessoas em redes. Ou seja, aí vemos a ascensão de redes sociais, né? de maneiras de se comunicar, novas dinâmicas que tornam a comunicação bem mais ágil. Se antigamente nós nos comunicávamos por cartas e tardava, né? Demorava um tempo para que a gente recebesse essa carta, criava toda uma expectativa. Hoje em dia temos aí mecanismos e dispositivos de comunicação síncronos, ou seja, a comunicação ela é em tempo real, né? E isso faz com que haja uma profusão de informações, certo? Essa profusão de informações é uma avalanche de conteúdo que a gente tem dificuldade, às vezes, de encontrar conteúdos, certo? Então essa é uma habilidade que tem que ser muito bem trabalhada nos nossos estudantes, certo? A gente tem atualmente essa geração com uma dificuldade de concentração, uma dificuldade de focar, certo? E a gente, como professor, precisa fazer o filtro, ser o mediador desse processo, fazendo com que eles aprendam a pesquisar na internet, certo? E aí temos aí a grande referência Google, né? Quando a gente não, como professor, sabemos que nosso papel, por muitos anos, desde a sociedade industrial, é de repassar informações, certo? Porém, com toda essa avalanche, com todas essas transformações do mundo moderno, nós temos aí um novo papel, que é justamente de mediar, porque nós somos insubstituíveis em sala de aula, certo? Porém, o Google apresenta aí todas as informações necessárias para quem queira saber. Caso você não saiba alguma coisa, com certeza você já ouviu. Ah, bota no Google. Ah, não sei como chegar. Pô, você manda lá a localização, o teu endereço pela o mapa do Google. Ou seja, várias informações do mundo hoje estão concentradas dentro dessa grande enciclopédia que se tornou o Google, né? Uma base de conhecimento. E nosso papel, então, um dos nossos papéis como professor é fazer esse papel de mediação, né? De filtro, fazer com que os alunos tornem-se grandes pesquisadores e façam com que encontrem fontes fidedignas, fontes confiáveis da informação, certo? E aí, todo esse contexto também está associado a novas dinâmicas e meios de comunicação utilizados para se comunicar. Como eu já falei aqui, então temos aí grandes redes sociais, né? WhatsApp, Facebook, Snapchat, Instagram, e aí a gente vai ver que esse mundo é um mundo dos jovens, é um mundo que eles se comunicam e é um mundo que não entra dentro de sala de aula. Ou seja, são habilidades necessárias para o desenvolvimento profissional, porque são ferramentas utilizadas pelas organizações no exercício delas, né, de suas funções, dos seus produtos e serviços oferecidos no mercado de trabalho. Então, são habilidades, sim, necessárias de serem estimuladas em nossos estudantes. Ok? Bom, seguindo em frente, temos então a questão de trabalhar essa realidade colocada, certo? Faço uma pergunta aqui para você. Você, na sua escola, os estudantes possuem celular, certo? Eles acessam a internet? Você saberia me responder? Bom, eu tenho quase certeza que sim, tá? E para dar respaldo ao que eu estou dizendo, a essa afirmação, eu trago aqui para vocês um quadro. É um quadro que é referente à fonte, ao PNAD, né? Aquela pesquisa nacional de domicílios feita pelo IBGE, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, onde ele traz um número de usuários de internet no Brasil, certo? E a gente vê aí, num comparativo, que em 2006 haviam cerca de 35,3 milhões de pessoas com acesso à internet. Em 2014,
são os dados do último PNAD divulgado, temos aí um público com acesso à internet de 94 milhões e 2. Ou seja, há um salto gigantesco, certo? Quase 3 vezes o número de 2006. Então, notem que em apenas 8 anos houve um salto no número de usuários de internet. Hoje, atualmente, em 2016, acredito que muitos outros usuários possuem acesso ao celular, né? Isso deve-se também à facilidade criada aí pelos smartphones, certo? E aí eu faço outra pergunta para vocês. Quais são as habilidades que podem ser trabalhadas? Vocês já pararam e pensaram como o celular pode ser um aliado dentro de sala de aula? Ao invés de tirar o celular, de proibir, ou até mesmo de coagir os estudantes no uso do celular, você já parou e pensou como ele pode ser utilizado como uma ferramenta de pesquisa, certo? Uma ferramenta de comunicação, uma ferramenta de criatividade, né? Uma ferramenta que estimule e fomente o pensamento crítico? Bem, ele com certeza pode ser utilizado para isso. E aí eu deixo uma dica com vocês, certo? Pesquise aqui na nossa lista de cursos oferecidos pelo TISA, pelo Movimento de Tecnologias e Inovação em Sala de Aula, e vocês com certeza vão achar aí cursos muito legais, tá? Como, por exemplo, de Storytelling ou de aprendizagem por pares, ou até mesmo de ensino híbrido, certo? Que é uma das necessidades aí para a modernidade, para mudar a educação no Brasil. E como fazer isso, pessoal? Bom, aqui no TISA nós trabalhamos com o conceito de autoria, certo? E aí a autoria, bom, vamos traduzir o que é autoria para a gente, certo? É o foco central, o estudante no foco central do processo educacional. Ou seja, o estudante ele passa a ser o agente ativo, certo? Ele é o protagonista nesse processo de ensino e aprendizagem. E nós, professores, passamos a ser, então, os mediadores, certo, desse processo. Nós, professores, devemos pensar a tecnologia como uma estratégia nesse processo, não como um objetivo, tá? Ou seja, a tecnologia ela vai fornecer o suporte para as nossas ações didático-pedagógicas, tá? Elas não devem ser o objetivo. Devemos estimular a apropriação e a criação de conteúdos ligados à realidade local. Por quê? Porque muitas vezes nós recebemos esses conteúdos aí nacionais, certo? Conteúdos que são montados pelo MEC e que são excelentes, mas carece uma apropriação local, ou seja, uma adequação à realidade local para fazer com que o nosso estudante se estimule e se engaje mais aí no processo de ensino e aprendizagem. Outra questão que devemos trabalhar é o estímulo ao trabalho colaborativo, certo? E isso em conjunto com o pensamento crítico, tá? Com relação aos hábitos e comportamentos. E isso pode ser trabalhado tanto no ambiente de sala de aula, o ambiente físico, como no ambiente online, certo? Nas redes sociais, aí, trabalhar com etiqueta, com cidadania digital, com cyberbullying, etc. Tá? E por fim, devemos também buscar formar profissionais hábeis, tá? Ou seja, com todas as habilidades técnicas necessárias e essas habilidades transversais trabalhadas nesse curso, mas acima de tudo, devemos também formar cidadãos conscientes e pensantes, porque de nada vale um profissional bem capacitado, bem formado, se não temos um cidadão aí crítico e que faça realmente o Brasil mudar, certo? Se tornar um país melhor. Essa é a função da nossa educação. Isso é o que esperamos, né? Bom, então, em resumo, tá? Viemos de uma sociedade agrária, né? Indo um pouco mais atrás aí de uma sociedade industrial, que o trabalho ele se dava no campo, certo? Ao ar livre, as pessoas usavam ferramentas simples, era um trabalho manual e os grupos incluíam pessoas de diferentes idades. Esse sistema de produção era um sistema de produção artesanal, como podemos acompanhar aqui na tela, certo? Eram formados por pessoas de diferentes idades. Já na era industrial, o trabalho 2.0, como é elencado aqui pelo site Porvir, se você não conhece, fica a dica, tá? Então, nessa sociedade industrial, o trabalho ele já passa a ser um lugar fechado, certo? Em fábricas, e as ferramentas elas se tornam mecanizadas, automatizando o processo. Ele se dava em grandes grupos e as tarefas eram muito repetitivas. E aí podemos usar o exemplo do filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, né?
É uma ótima analogia. O sistema de produção era um sistema de produção, como acompanhamos aqui na tela, padronizado, certo? Ou seja, se dava em grandes grupos, com pessoas da mesma idade, e o local ele passa a ser fechado com atividades repetitivas. E já nessa sociedade a qual nos encontramos, é uma sociedade em transição, ela é multitarefa, ou seja, o trabalho ele já começa a ser estabelecido em pequenos grupos interdisciplinares, certo? Que resolvem problemas complexos. E a maneira de se comunicar, as ferramentas que são utilizadas, são ferramentas digitais e são utilizadas durante todo o dia, tá? E o modelo de produção é um modelo em transição, tá? Esse estudo ainda ele se organiza a partir de grandes grupos que fazem a mesma atividade ao mesmo tempo, tá? E isso gera uma demanda muito importante. É preciso criar uma nova configuração. E é em busca disso que o mercado de trabalho, que as organizações e a educação estão atrás, certo? De criar inovação. E essa inovação passa por dentro da sala de aula e por você, professor, tá? Bom, então, em resumo, podemos dizer que o protagonista das novas habilidades do século XXI não é propriamente o avanço tecnológico, tá? Por mais que isso seja decisivo, a melhor tecnologia na escola ainda é você, professor, tá? Essa é uma citação do Demo, Pedro Demo, de 2008. Bom, pessoal, chegando então ao final desse curso, mas antes de terminar, vamos colocar mãos à obra, ou seja, vamos praticar todos esses conceitos de habilidades e competências trabalhados aqui, tá? Essas habilidades e competências transversais. Então vamos lá. Peça para que os seus estudantes diagnostiquem qual é o meio de comunicação mais utilizado em sua instituição. Ou seja, na sua organização, na sua escola, na sua universidade, qual é o meio de comunicação mais utilizado? É quadro de avisos? É agenda? É mural? É e-mail? Bom, em seguida, peça para que esses estudantes também façam um levantamento sobre quais mídias são mais utilizadas por eles. E aí provavelmente vai surgir aí na lista WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, entre outros, certo? Qual é o objetivo desse desafio? O objetivo desse desafio é fazer uma análise sobre qual meio é mais apropriado para cada tipo de comunicação e propor um sistema que estimule a pesquisa e a criação autoral por parte dos estudantes. Ou seja, é fazer com que os estudantes se apropriem dos meios de comunicação que a instituição utiliza e proponham novas dinâmicas de comunicação, certo? Para estimular aí a colaboração e o trabalho colaborativo dentro da instituição. Bom, pessoal, então, indo para o final, considerações chaves aí sobre este curso, certo? Nele, vimos, então, através de uma linha histórica, a evolução de uma sociedade industrial, do sistema de produção industrial e a sua influência na educação, certo? Ou seja, nós vimos como o avanço das tecnologias de informação e comunicação influenciaram na transição de uma sociedade industrial para uma sociedade do conhecimento, passando aí por uma sociedade informacional também, tá? E aí vimos quais são as habilidades e competências necessárias para o desempenho profissional e de cidadania dentro dessas fases de evolução da humanidade, tá? Nós vimos também quais são as principais características desse contexto emergente e quais são as competências necessárias para esse desenvolvimento que eu acabei de citar, certo? Que é o desenvolvimento de competências do século XXI. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido essa aula. Não deixem de compartilhar suas impressões, seus desdobramentos, suas apropriações no nosso Twitter, com o twitter.com/TizEducação, tudo junto e sem acento, tá? E no nosso Facebook também, tá? facebook.com/TizEducação. Não deixe, eu espero comentários lá, não deixe de compartilhar e vamos fazer desse movimento TISA um movimento de transformação de sala de aula, levando a inovação para dentro dela. Eu conto com você nesse movimento e te vejo no próximo curso. Até a próxima. Tchau, tchau.